Que a paz esteja com todos, caros ouvintes e acompanhantes aqui do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e estou aqui com o irmão Jefferson para tratarmos de mais um assunto bíblico. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e hoje vamos falar um pouco sobre o contexto geopolítico militar atual, que estamos vivendo aí uma crise. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco, a todos os nossos amigos, nossos irmãos, os acompanhantes aqui do canal. Sejam muito bem-vindos a esse estudo. Que vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês possam entrar em contato conosco, tirar essa dúvida. Vamos hoje dar uma pincelada no contexto atual que tem sido passado aí e mostrar para vocês um pouco como é que está funcionando essas coisas aí no mundo e coisas que nós muito sabemos aí. Pena que num vídeo nós não podemos passar, mas no particular, e se vocês tiverem interesse, nós podemos passar muito mais coisas do que esse vídeo vai explicar agora. Então hoje vamos falar dessa crise que estamos tendo, que para todo mundo não é nada bom, que se trata de uma guerra, e muitas pessoas nesses dias em que vivemos esses tipos de confrontos militares se preocupam, porque lembram das profecias bíblicas, lembram, aqueles que estudam um pouco mais profecia já associam, quem está ali que lembrando de Gog e Magog, a terra da Rússia, e muitos estão preocupados se essa é ou não a última guerra que nós conhecemos biblicamente por nome do Armagedon, que é a localização geográfica, na terra de Israel com relação ao Vale do Megido, onde muitas batalhas durante a história do povo de Israel já ocorreram. Irmão Jefferson, hoje nós vamos falar o porquê nós sabemos e o motivo pelo qual nós sabemos que essa guerra ainda não é a guerra do Armagedon. Vamos lá então, irmão Samuel. Nós temos alguns textos bíblicos que já fizemos também em outros vídeos, se você quiser acompanhar aí na nossa playlist. Em outros estudos também vai ter mais detalhado quem é Gog e Magog e aqueles que vão subir contra Israel. Mas no contexto atual, nós entendemos que Gog e Magog são o príncipe e a região onde se encontra ali essas forças que irão contra Israel. Eles estão atualmente apenas se exercitando, como é a nossa maneira de falar no particular, eles estão esticando os músculos para uma grande guerra. Então aí vai ser guerreado, aí como nós já temos visto que as guerras estão começando ali no contexto profético, mas nós vamos ver aí muito mais coisas. Então, para se ter uma noção de que a guerra do Armagedon chegue a ser chamada pelos estudiosos em profecia da guerra do Armagedon, precisa-se o príncipe de Gog ali, o príncipe de Gog e Magog ser forte e instar outras nações para que vão junto com ele. Então pode ser um começo aí, um exercício, mas para chegar a ser a guerra do Armagedon precisa de muito mais detalhes que a profecia ali de Ezequiel 38 e 39 ali nos passa. Então vamos fazer aqui algumas leituras que mostram o porquê nós dizemos isso. Nós vamos ler aqui alguns versículos de Ezequiel 38 para que possamos falar um pouco sobre isso, Lembrando que nós temos estudo aí, se eu não estou enganado, 3 vídeos aqui no canal somente sobre o Armagedon, sobre Gog e Magog e as nações que estarão com ele, que são descritas aqui nesse mesmo contexto que a gente vai ler agora, Então, se você tiver um interesse ainda maior de saber o porquê nós sabemos quais são essas, basta procurar aí na playlist do canal que tem Armagedon e Gog e Magog. Então, irmão Jefferson, vou fazer aqui uma leitura para todos nós. Ezequiel 38, a partir do verso 1. Ele diz assim: Recebi novamente a palavra do Senhor, filho do homem, volte seu rosto contra Gog da terra de Magog, o maioral e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Diga: assim diz o Senhor soberano, estou contra você, ó Gog, maior chefe de Meseque e Tubal. Farei você dar meia volta, porei ganchos nas suas mandíbulas, eu farei sair com toda a sua força militar, cavalos, cavaleiros, todos eles vestidos com esplendor, um exército numeroso, com escudos grandes e pequenos, todos eles armados com espada.
Pérsia, Etiópia, Puti estão todos com eles, todos com escudos e capacetes, também Gomer e as suas tropas, e a casa de Togarma, das partes mais distantes do norte, junto com todas as tuas tropas. Sim, muitos povos estão contigo. Então, irmão Jackson, aqui nós vemos, né, que essa guerra, no contexto, como nós já dissemos, né, temos vídeo aí no canal se você tiver interesse. Esses contextos de Ezequiel 38 e 39 são da última guerra, né, que nós chamamos mais uma vez aqui de Armagedon. Irmão Jackson, aqui nós vemos que temos algumas nações, principalmente Gog e Magog, que é o líder, né? E como nós explicamos aqui, vamos só falar resumidamente, Gog, o líder, né, da terra de Magog, que hoje é a atual Rússia, príncipe de Mesec e Tubal, que se tratam ali de duas cidades dentro da Rússia, que é Tobolsk e Moscou, irmão Jefferson. E temos ali Pérsia, os iranianos, né, a casa de Togarma, Turquia, dentro dos povos, irmão Jefferson, que hoje nós vemos que não estão aliados ainda, mas que naquele dia vão estar. E, irmão Jefferson, isso já é um sinal que essa não é a última guerra, porque nós vemos ali alguns aliados com a Rússia, porém não todos esses que a profecia nos descreve. Eles precisam, para formar essa grande guerra contra Israel, ou seja, a guerra do Deus Todo-Poderoso, como é citado nas Escrituras, eles precisam de muito mais aliados do que eles já têm. Atualmente eles têm uns 5, 6 aliados no máximo. Eles precisam de muito mais aliados. Eles precisam de aliados como a Turquia, como a própria Alemanha, os aliados orientais ali da parte da China, Mongólia, os aliados ali que já são aliados num pacto ali, os países Cazaquistão, Turcomenistão, todos esses países precisam estar em um só pensamento de guerra com o chefe ali de Gog e Magog, o príncipe, aquele que vai ser pegado pelos queixos e vai ser tirado. Então é interessante notar que muitos desses povos, até mesmo povos africanos ali, de índole islâmica ali, de religião islâmica, como citou ali Líbia e Putin, e é propriamente ali o reino ali que formou ali esses países da costa norte africana ali e do oeste africano. Então esses países vão também se aliar à Rússia. Então é muito importante você analisar aí e ver que de onde os franceses estão saindo, os russos estão tomando parte na África. Então é muito importante ver como essas relações se costuram com o passar do tempo. E eles vão vir, porque está profetizado e a Bíblia diz que é uma batalha do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos, né, irmão Jefferson, caros irmãos, esses detalhes são alguns que nos mostram que essa guerra não é a última. Não estamos dizendo aqui que esta guerra não pode se tornar algo maior rapidamente. Digamos que aconteçam aí algo que leve Gog ali até próximo de Israel. Não sei, né? Só Deus sabe o que pode acontecer dentre esses detalhes que não estão descritos na profecia. Porém, o que está descrito na profecia é que Gog e essas nações, conforme citou aqui o irmão Jefferson complementando, estarão e cercarão Jerusalém, né? Em certa parte da profecia diz que metade da cidade será tomada, que nós já vamos ler aqui também em Zacarias, né? Então por isso nós afirmamos que neste momento não é a guerra do Armagedon que está acontecendo, porque ali, como disse o irmão Jefferson, é um exercício, né, nessas palavras de Gog e de Magog também. Porém tem detalhes interessantes que nós percebemos, irmão Jefferson, que não é agora, mas não estamos tão distante desse tempo. Há várias profecias, né, que indicam ali o tempo próximo da chegada do Messias, com relação ali a profecias do último milênio, que é o milênio do descanso. Então a gente tem uma base do período, né, porém nós não sabemos o dia nem a hora, mas como disse o apóstolo Paulo, nós não estamos em trevas. Tanto que essa guerra pode desencadear ocorrências rápidas que levarão as nações já até Israel, como pode ela dar uma amenizada, passar um tempo e ir se desenvolvendo de uma maneira mais lenta. Isso nós não vamos acompanhar aí nos próximos dias. Então só fica bem claro, né, que não há detalhado na profecia a nação ucraniana com a Rússia, né, irmão Jefferson? Porque as duas são nações irmãs, são o mesmo povo, né? Eles se formaram ali, os russos se formaram em Kiev. Até tem uma briga ali de quais são os verdadeiros russos, os russos de Kiev ou os russos de Moscou. A gente entende pela história aí que quando
o Império ali veio lá do Oriente, lá, o Império Mongol veio do Oriente e formou ali, se eu não estou enganado, a Horda Dourada em Kiev. Tomou Kiev até um pedacinho da Polônia ali. E os russos fugiram ou tiveram que fugir e foram se instalar em Moscou, como eles chamam, né? E propriamente nas línguas antigas, os assírios já chamavam aquela região de Moscou. Então, pelas línguas antigas que nós temos conhecimento, pelo estudo das linguagens dos povos que nós temos conhecimento, e essa nação se formou lá a partir de Moscou. Então, Moscou é muito mais nova do que Kiev, do que os ucranianos ali. Então, é um povo só. Se pegar propriamente no estudo das lendas que eles contam, eram 3 irmãos ali. Um foi para o leste, o outro para o oeste e um desceu para o sul. Então é interessante nós notarmos as lendas dos povos, a linguagem dos povos antigos, como é a formação de cada país, como é a formação cultural de cada país. São povos irmãos. Por isso que, mais uma vez, eu reitero, o príncipe Alá o príncipe daquela região está se exercitando no momento, ele está esticando os músculos para conseguir formar uma grande aliança potente, como ele sabe que vai formar. Então, o próprio líder atual aí da nação russa, ele tem um conhecimento dessas coisas. Mas há fatos relevantes que nós devemos mencionar aqui também. Lembrando que um dos sinais mais evidentes da vinda do Messias seria o retorno de Israel à sua terra, que já ocorreu, nós estamos na última geração profética, por isso que nós dizemos que não vai demorar para que ocorra o Armagedon. Outro ponto importante é que Gog e Magog já são fortes, já tem um território enorme, já são forças temidas, tanto é que ninguém tem se metido no que está acontecendo, justamente por medo, né, do que possa ocasionar. Então, a nação de Gog, sua força, ela já está bem encaminhada militarmente, ela já é uma nação muito forte, temida, tanto é que, como o irmão Jefferson disse, ela está ali se exercitando ainda com um pequeno número de tudo aquilo que ela é capaz, né, com pouco de tudo aquilo que ela possui. Então vemos que Israel já está em sua terra, a nação de Gog e seu líder já estão fortes, já estão formados, e são poucas peças nesse quebra-cabeça para que cheguem até o Armagedon. Então é bem importante nós ficarmos atentos aos passos que Gog dará daí em diante, né? Porque nós sabemos, né, que já existe russos na fronteira de Israel, na região da Síria. Então, lembrando quando nós falamos isso, nós lembramos da profecia do cercamento do rio Eufrates, que nós já comentamos aqui no canal também, que aquela posição geográfica é extremamente importante para o desenrolar dessa profecia, né? Porque é dali que virão os reis do Oriente, ou seja, todos aqueles que estão ali ao norte de Israel, contando também com a Rússia, né? Então são esses detalhes que nos vão guiar nesses dias de trevas que vivemos, né? Vivemos no modo de dizer o mundo, porque nós, Igreja de Deus, temos a luz e sabemos, né, cada fato que ocorre pela graça do nosso Deus e as profecias, nós sabemos identificar o período temporal que a igreja se encontra. Então, irmão Jefferson, eu vou pedir para você ler Zacarias 14 para nós, o verso 1, 2 e o verso 3, para a gente aqui encerrar, né, com esse versículo e fazer mais alguns comentários, confirmando aquela tese que nós dizemos aqui, que não se trata ainda da última guerra. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, e o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, irmão Jackson, vemos que é literalmente o cerco de Jerusalém. Inclusive, Israel vai ser praticamente dominada, né, antes que venha o Messias, como se diz aí, até porque Israel, por exemplo, se nós pegarmos o exemplo da Ucrânia, que é um país grande, talvez leve mais tempo para essa guerra para ser dominada. Ao contrário, Israel, apesar de ser uma força militar muito grande, irmão Jackson, Israel é muito pequeno, e se todas essas nações se juntando lá, não vai demorar muito para a cidade ser tomada. Justamente, a Ucrânia tem um território enorme, um dos maiores territórios da Europa ali. E Israel é muito pequenininha se comparada propriamente a países que o cercam, principalmente
a Turquia, ali que cerca, mas ao norte, a Síria, a própria Arábia Saudita, ao sul. Então tem esses países ali que, se nós pegarmos no mapa, nós vemos que Israel é pequenininho, minúsculo, perto dessas nações. E lembrando que quando o rio Eufrates secou ali, o rio que corta ali, que corta a Turquia, corta a Síria e o Iraque, esses povos que virão do Oriente terão que passar por ali, e são os persas. Os persas virão por esta nação ali, eles virão por este caminho. Então, lembrando já vocês que grande parte do Iraque ali segue o mesmo ramo teológico de pensamento muçulmano ali dos persas. Então é muito interessante nós ver aquele caminho. E propriamente, se nós pegarmos na história aí, quando Alexandre o Grande conquistou aquelas regiões ali, ele já até mandou que fizesse um muro cercando dos bárbaros que vieram do norte lá e que sempre atacavam as bordas do Império de Alexandre o Grande ali por aquela região. Alexandre já tinha conhecimento dos russos, um povo guerreiro, e Alexandre chegou até perto dessas regiões lá. Alexandre tomou a antiga Pérsia, tomou muitos pedaços de chão ali da Índia e foi longe, e quando ele chegou lá perto do que viria a ser formado o Império Russo ali, ele mandou que numa passagem ali fizesse um muro e cercasse ali para que não viesse os bárbaros do norte. Então aí a gente já vê que essas nações realmente, como a Bíblia chama, são nações guerreiras. Então é bom a gente ficar de olho nessas nações aqui citadas, né? Principalmente que as do rio Eufrates, o Iraque, né, irmão Jeff, já está devastado praticamente em questão de predominância territorial. A Síria, então, nem se fala. A Turquia, irmão Jeff, por enquanto ainda tem um líder, né? Então é bom a gente ficar de olho em Erdogan ali, né, irmão Jeff? A soberania, porque para que as nações passem por ali, irmão Jeff, não é simplesmente você passar por aquela terra, né? Então toda uma questão política e geopolítica para que isso aconteça. Então é bem importante nós ficarmos de olhos abertos a essas nações também, lembrando do Irã e um possível acordo de paz, qualquer selamento de paz aí, são detalhes muito importantes para que possamos saber o momento do Armagedão. E, irmão Jefferson, nós já vemos a pregação da palavra de Deus, também é outro sinal que hoje em dia, irmão Jefferson, comparado a 10 anos atrás, para aqueles que estão na Igreja de Deus há esse tempo ou mais, já se percebe uma grande diminuição daqueles que são interessados, daqueles que têm a vontade de aprender, né? Então isso já é um sinal do fechamento da plenitude dos gentios, ou seja, está cada vez mais escasso. E, irmão Jefferson, estamos próximos de chegar ao cumprimento da parábola das virgens, né? Então, irmão Jefferson, qual é o seu conselho àquelas ainda que têm oportunidade, aquelas virgens, né, falando aqui na simbologia, as loucas? Então, irmão Jefferson, qual é o conselho para essas loucas, aquelas pessoas que sentem que ainda não estão 100% com Deus? As pessoas que temem a Deus, elas devem o mais rápido possível se achegar ao Deus Todo-Poderoso e Novo. Nós estamos vendo aí a profecia se cumprindo, as parábolas ali que Jesus falou também todas estão se cumprindo, são parábolas proféticas que Jesus usou como ensinamento, e vemos lá os ensinamentos dos apóstolos falando da plenitude dos gentios, e estamos vendo nos nossos olhos que a plenitude dos gentios já está se fechando. Então aqueles que realmente conhecem a palavra de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, como disse o irmão Samuel, de uns tempos para cá estão diminuindo. Nós conhecemos que tem muitos ramos evangélicos, muitos ramos aí chamado protestante, que lotam suas igrejas, mas que não é o evangelho genuíno, não é o evangelho bíblico. Então nós estamos aqui falando aos irmãos do evangelho bíblico, do evangelho genuíno, do Deus criador de todas as coisas, de um Deus que é único e de um Jesus que é realmente o Jesus da Bíblia. Então aqueles que conhecem, aqueles que estão desviados, aqueles que estão aí mornos, nós exortamos, venha e faça parte novamente com o grande Deus. Deus não abandona os seus, Deus não quer que ninguém se perca. Então nós falamos para você que está aí desanimado, você que está entristecido com alguma coisa, não deixe de tentar agradar a Deus, de se chegar a Deus, de buscar mais a Deus e fazer parte
desses gentios, onde a plenitude já praticamente aí já vemos as portas se fechando para a plenitude dos gentios. Então é isso, caros ouvintes, fica esse recado, né, de, digamos, irmão Jefferson, uma atualização aí do período temporal da Igreja de Deus, né, e não sei se para você é uma boa ou uma má notícia, né, que ainda não é a última guerra, para aqueles que estão firmes, irmão Jefferson, creio que quando ver que o Armagedon está chegando, apesar de saber do sofrimento que vai ocorrer, nós também temos aquela alegria de saber que o noivo, né, pode chegar a qualquer momento, quando chegarmos a esse período dessa guerra última. Porém, para aqueles que ainda não estão preparados, talvez um susto, né, esse início de movimentação de Gog. Então fica aí a dica para que todos possamos nos aperfeiçoar no conhecimento, na obediência e também na santificação. Então é isso, caros ouvintes, me despeço por aqui com a paz e contamos com todos vocês para o próximo estudo. E paz também a ti, meu caro irmão Jefferson, e até a próxima. Meu irmão Samuel, paz seja convosco.